Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast O Homem de Fé. Nós estamos aqui, eu sou o Padre Fernando, padre da Copiosa Redenção, e eu quero apresentar para você o nosso convidado de hoje. Muita gente vai adorar escutar essa conversa, porque hoje nós vamos conversar com o Seu Eloy. Seu Eloy, que é um membro da família da Copiosa Redenção, que todo mundo que um dia já pisou em Uvaia, todo mundo que conhece a Copiosa Redenção sabe quem é Seu Eloy. Mas, e sabe que é um italiano contador de muita história também. Então nós vamos aproveitar esse podcast para contar essa história. Seja bem-vindo aqui conosco, Seu Eloy. Boa noite, Padre Fernando. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui, conversar com o senhor, poder explanar um pouquinho de toda essa caminhada dentro da Copiosa Redenção. E estou à disposição aí para esclarecermos algumas dúvidas, o que o senhor pretende que eu conte, que eu fale. Você viu que chique nosso cenário? Lhe serviu um cafezinho, temos água. Aqui o negócio... Tá bonito, nós tá estamos bonito. crescendo. Um dia nós vamos, quem sabe, aparecer internacionalmente. O senhor já fala italiano, já viajou para a Itália, né? Engano. Seu Eloy, quem é o Seu Eloy? Da onde veio, a família, o sobrenome, o que já fez aí pela vida? Eloy vem de um bairro italiano ali de Curitiba, chamado Santa Felicidade, próximo a Curitiba. Sou de família descendente de italianos, uma família religiosa, católica, que sempre me ensinou, sempre me colocou no lado certo. A minha dependência, esse outro caminho aí foi consequência de uma caminhada que não estava nos planos. O que aconteceu? Aconteceu que o senhor teve uma dependência, é isso? Dependência muito gravíssima, alcoolismo, gravíssima, que começa num gole, em um gole, e isso, se não houver muito cuidado, se não houver pessoas que te orientem, que te coloquem, que te expliquem, que te ensinem todas essas consequências, te leva a 3 caminhos. É cemitério, hospital psiquiátrico ou cadeia. Daí você não escapa. Mas graças a Deus, eu tive amigos lá onde eu trabalhava que conheciam o Padre Wilton e graças a Deus, eu consegui entender que eu precisava de ajuda, que no começo eu não aceitava. Tive que perder tudo, ficar não fossem meus falecidos pais, não tinha nem onde ficar. E daí, quando não tinha mais alternativa, eu vim para a comunidade. A sua história e a história da Copiosa Redenção meio que são uma só. Quando a gente precisa lembrar alguma coisa do passado, a gente procura o senhor. Porque o senhor está lá no início dessa história. Como é que o senhor conheceu? E eu cheguei aqui, o senhor já era veterano aqui, não é? Com certeza. Então, como é que foi esse encontro? Lembro do senhor quando chegou, desculpa a expressão, era um pivetinho, um menininho, né, na realidade, né? Era. E veja hoje a graça que eu tenho de estar na frente do senhor e o senhor como padre, né? E meu amigo ainda, muito amigo. Eu tenho a graça de estar diante do senhor aqui também e de ser seu. Eu me gavo de contar que sou seu amigo e de roubar o senhor para nós ir assistir um joguinho de vez em quando. E eu é que agradeço o senhor por tudo que o senhor representa na minha vida e me ensina até hoje. Dentro da Copiosa Vamos parar Redenção. de rasgar essa seda, Seu Eloy, senão eles vão acabar demitindo eu aqui. A produção já está me cortando aqui, ó. Como é que o senhor conseguiu? Como é que o senhor conheceu a Copiosa Redenção, o Padre Wilton, no início de tudo ainda? Então, esse na realidade é um casal que frequentava o restaurante lá onde eu trabalhava, que conhecia o Padre Wilton. O senhor era garçom? Era garçom. Ou era o churrasqueiro? Garçom, era garçom. E daí fiquei lá no fundo do poço, lá perdi tudo que tinha, que o alcoolismo foi se tornando que o mais importante na minha vida era o álcool e as outras
outras atividades, outros sentidos da vida, era secundário, não dava valor. Chegava em casa totalmente embriagado, acordava embriagado e consertava o estrago da noite passada já tipo um outro pior do que aquele que foi ontem. E isso foram décadas nessa trajetória aí. Décadas, seu Eli. Foram quase 30 anos, desde molequinho até a época que eu vim para cá, né? Quem vê o senhor não diz, mas o senhor já tem mais de 70 anos, não é mesmo? Passou um pouquinho. Passou já, né? E pega a bicicleta ainda e vai para a cidade de bicicleta, volta de Graças bicicleta. a Deus, eu não consigo nem graças a descer a Deus. escada com ela, que eu já estou cansado. Graças a Deus. Apesar de tudo, essas extravagâncias, todas essas décadas de alcoolismo aí, graças a Deus, a minha saúde ainda é boa, como o senhor falou. Eu faço uns exercícios bons de bicicleta, dou umas caminhadas aí, umas pedaladas, chego aqui meio morto, assim, mas vou e volto. Mas vai, né? Deixa eu lhe perguntar assim, então. O senhor chegou aqui. O que tinha aqui, o que era aqui? Hoje a gente sabe da estrutura, mas antigamente o senhor também ajudou a colocar os primeiros Tinha nada, Padre Fernando. A única coisa que a gente tinha era a casinha ali onde a gente começou. Inclusive o Padre Hilton até posava ali na casinha. Ali. Com vocês? Quantas vezes que ele era provincial e naquela época não tinha, não é que nem hoje que a gente tem celular e a comunicação é muito fácil. Naquela época... Quem tinha um telefone, por aqui nem tinha telefone. Se a gente precisava, tinha que ir no orelhão, lá perto da rodovia. Lá. E às vezes nem funcionava, então a gente ficava aqui totalmente isolado. Quem vinha e dava cobertura a nós todos aqui eram as cofundadoras, as três irmãs, a irmã Ione, a irmã Maria e a irmã Ruth. Isso quando elas conseguiam que alguém lá de Ponta Grossa trouxesse elas, porque não tinha carro na congregação, então dependia de terceiro para que elas viessem aqui na chácara, fazer um grupo, ficar com a gente, daí, no começo, isso tudo no começo. Né? E de que ano a gente está falando, seu Eloy? Isso... Eu calculo praticamente uns 30 anos. 30 anos atrás? Por aí. Olha aí. E o senhor, então, se lembra dos primeiros? Dos primeiros que estiveram com o senhor aqui? Sim, quero ver. Falecido Osmar, João Barba. Tinham dois João que distinguia um do outro, que falava João Barba e João. Daí tinha o Donizete, eu, o Paulo, seu Antônio, desses aí... Todos esses aí moravam naquela casinha de 2 quadradinhos quadradinhos ali? Casinha lá, dormia no colchão, não. Só no colchão, não tinha cama, dormia no colchão, no chão, assim. E o Padre Hilton dormia ali também? Quando ele vinha, daí a gente ficava pro lado de lá e ele ficava no ladinho, no canto de cá, assim. Meu Deus do céu. Ele vai lembrar disso. Bom, ele sempre... E veja, quem olha não consegue imaginar isso, né? Quando o senhor chegou aqui, falou assim, meu Deus, saí lá do Santa Felicidade, vieram me trazer nesse cafundó aqui... O que o senhor pensou? Eu queria ir embora, mas ia embora que jeito? Você não sabia nem onde que estava. Não tinha nem a estrada para pegar a bicicleta? Não tinha estrada. E mesmo não sabia onde que estava, onde que eu ia. Mesmo com essas dificuldades todas, o senhor fez o primeiro programa, então? Era a estrada, não era estrada. Sabe aqueles caminhos de carroça? Sei. Passa uma roda Carreador, aqui, assim? uma roda aqui, uma aqui, no meio é mato. Era assim. Se chovesse alguma coisa, o Padre Hilton chegava de viagem, o carro não chegava aqui, tinha que descer lá, nós tínhamos que ir buscar ele lá na BR. Às vezes de carroça, o que tinha aí, ia buscar ele lá. Né? Senão, Cara, esse podcast aqui vai ser o que vai mais ter views. Essa história tá ficando muito boa. Não chegava aqui na chácara.
Ameaçasse chuva, ficava no escuro, não tinha luz. Então, não tinha nem sombra de imaginar que a gente tinha Mais ou corpo menos. de psicólogo, psiquiatra, os terapeutas que a gente tem, as casas e tudo mais. Tinha o padre Hilton, e só. E as irmãs, só. E aí vocês trabalhavam aí? E quando ele chegava, então, vamos dizer, hoje assim, ele fazia uma programação lá, né? Então, a gente ia seguindo aquilo. Uhum. Mas, às vezes, ele ficava 2, 3 meses para voltar. E daí, acabava o material, acabava as coisas, o que já tinha sido feito, e daí a gente ficava, será que a gente faz assim? Não faz. Aí, se ele vai gostar, não vai. Ficava naquela e tal. Então, na verdade, o seu programa de recuperação era colocar os alicerces dessa chácara aqui. Todos nós que estávamos em tratamento aí, era isso. Não tinha, é que nem hoje, que tem psicólogo, tem médico, tem grupo, tem os padres. Na época era só o padre Wilton. Uhum. Missa só quando ele vinha, quando ele chegava, senão não tinha nem missa. As irmãs, as falecidas, cofundadoras, elas é que vinham, quando conseguiam carona também, uma vez por semana, daí faziam o grupo. Depois que o padre Hilton conseguiu construir a casa das irmãs, aí melhorou, que daí elas vieram morar aqui, inclusive a irmã Marta, que é falecida, morou muitos anos aqui com a gente, daí deu uma melhorada, né? A água era um problema, nossa Senhora. Quanto tempo o senhor ficou aqui no início? A primeira vez? A primeira vez foram acho que uns 3 anos. 3 anos de tratamento? Hoje iam dizer assim, não... agora tem a institucionalização que diz que não pode passar de 12, né? Calcula só. Ainda bem que os tempos eram outros. A água... tinha que cuidar da água que nem fosse ouro, porque sabe onde que tinha que ir buscar? Não. Lá embaixo, onde que está a Santa lá, que tinha que ir buscar Capaz, água até lá. lá embaixo? Não tinha o poço. Vocês não têm noção do que significa ir lá embaixo buscar. Depois que a irmã Maria Mota conseguiu o poço ali, que as coisas começaram a mudar, que ficou mais fácil. Então, um poço artesiano já A virou vida de Marajá? falecida, a irmã Maria Mota. Bom, senhor Eloy, e aí o senhor então E terminou seu deixa tratamento? só um detalhe, Quero todas as histórias possíveis. Ela ganhou o poço e vieram construir o poço. E começaram lá. Só que eles chegaram, eu não me lembro se era 60 ou 80 metros que eles iam furar. E chegando no que estava determinado, e só vinha barro para cima, nada de água. E as 3 com o terço na mão rodando lá. Parecia uns pinguins no meio da... E reza, e com o terço. Quando quase chegou na medida que ela tinha ganho lá, estourou a água. Meu Deus, as freiras pulavam de alegria. Que você chegasse ali... Ia parar. Se tivesse água, não tivesse, parava, porque ela tinha ganho aquela profundidade... E chegou ali, teve água, glória a Deus. Não teve, vá para buscar água lá na bica. Quando estourou a água, nossa senhora, as freiras pareciam que estavam no carnaval. Digo, quem pula e grita os terços. Gente, nós estamos no primeiro bloco ainda? Viu, seu Eloy? Nós estamos no primeiro bloco ou no segundo? No primeiro, parece que eu estou conversando com o seu Eloy aqui há 3 horas já. Bom, é que também a gente conversa essas histórias o tempo. Viu como é bom o senhor ter vindo? Isso aqui vai virar história. Um dia. Eu estou revivendo que tudo isso é uma realidade que foi, nega. Agora eu vou voltar para o senhor aqui. O senhor terminou esses 3 anos e foi para casa, foi isso? E aí foi para casa e foi tudo bem. Passei uma temporada bem. Trabalhando, estava me erguendo de volta. Por que uma temporada bem? Porque depois foi pior do que a primeira, o tombo. Né? Ah, é? Foi pro buraco outra vez, diga. Pior do que... Então, deixa eu entender. O senhor fez seu processo terapêutico
exemplar de 3 anos construindo tudo aqui, buscando água lá na bica e Isso não ia aí. embora porque não sabia onde era, para que lado, se era para o sul ou para o norte. Um tratamento exemplar, evidentemente. Voltei e o tombo foi pior do que... Mesmo 3 anos longe de tudo. Mas não era aquilo que eu expliquei para o senhor, não tinha um processo como é hoje. Aquela época a gente podia ouvir rádio no quarto, fumava, entende? Era né? totalmente... Aí o Padre Hilton dava uma meta, falava que se cumprisse ele ajudava, dava até um cigarrinho antigamente, né? Trazia, pode confirmar com ele trazia cigarro para nós. Ele conta a história que uma vez ele estava trazendo alguém aqui para se recuperar e eu estava tremendo no carro. Ele falou, o que está acontecendo? Ele falou, estou tremendo. Ele parou e deu um copinho pro cara. Dava. Ele falou, agora podemos ir agora? Agora eu estou bem, vamos continuar. Ele falou, bom, é melhor do que perder ele na estrada. Ele trazia cigarro para nós, isso pode perguntar para ele que ele confirma. Naquele tempo era permitido, né? Todos nós fumávamos, né? De noite a casinha lá virava uma nuvem de fumaça. Parece o aquecedor aqui da lenha. Olha, não perdia muito longe não. Bom, os tempos mudaram. Bom, mas e o senhor foi e não deu certo? Quanto tempo isso, seu lá em casa? Não durou muito. O mundão já levou de volta. Meses, anos? Não deu acho que nem um ano. Nem um ano. O mundão levou de volta. Tinha começado a me estruturar outra vez, que eu cheguei lá, eles já me aceitaram de volta para trabalhar. Sim, comecei, e ganhava bem, né? O seu Eloy foi garçom, dos melhores garçons que existiu, um dos melhores restaurantes que existem. Ganhava bem, já ir roupa de marca, tudo aquelas frescuradas lá de jovem, né, cara? E dinheiro no bolso e a noite de Curitiba perto ali, já levou tudo outra vez. Né? Eixe Maria. Foi pro buraco outra vez. E aí o que o senhor fez? Me trouxeram de volta. Mais um tratamento. Esse deu normal ali. As coisas já estavam mais andadas aqui? Não era mais só a casinha? Não, já estava construída uma parte da casa dos residentes. A casa das irmãs estava quase pronta. A casa das Santa irmãs. Rita, aquela de madeira atrás? Não, a do meio aqui. Ah, tá. Onde está o centro administrativo. Certo. E uma parte dos residentes. Mas voltei e foi o terceiro, foi pior ainda. Sabe quem? O Padre Hilton o senhor terminou e foi para casa de novo? Eu tentei voltar. Eu queria voltar a trabalhar para... O tombo foi... Isso eu não sabia, não. O tombo foi pior ainda. Daí o Padre Hilton soube... Peraí, segura um pouquinho. Vamos rodar a vinheta, porque senão nós não vamos conseguir cortar a coisa aí. Roda e a gente vai continuar com essa história. Voltou para casa e aí você vai saber depois. Bom, nós estamos voltando no segundo bloco. O seu Eloy está aqui animado contando a história. Se vocês pudessem ver o bastidor desse podcast aqui, o pessoal aqui está vidrado com a história do italiano aqui. Você que conhece o Eloy deve estar acompanhando também, admirado, né? Já conhece o Eloy há muitos anos, agora conhece quem começou essa história e tudo mais. Eu estou apaixonado pela sua história, seu Eloy. O senhor contou assim que voltou para cá, fez o tratamento e voltou para a segunda vez. E aí? Voltei e comecei, eu voltava e era aceito onde eu trabalhava lá. E era um emprego bom, ganhava bem. E a noitada levou outra vez. A segunda vez também não deu certo? Levou. Daí, tudo outra vez, tudo perdido. Foi para o fundo do poço outra vez. Nisso, hoje é padre também, naquela época, inclusive, ele viajava com o Padre Hilton, que é o Padre Aladim, que o senhor conhece, Aladim, né? Sim. Daí, o padre, não sei de que forma, que jeito, como, se foi o Aladim que contou para o Padre Hilton, ou quem que foi, que eu estava morto, o Padre Hilton mandou o Aladim me buscar. Mandou buscar o senhor em Curitiba? Mandou. Foram me buscar lá na casa das irmãs. E daí foi
Aí foi o que eu consegui acertar a minha vida. Foi no terceiro tratamento. E E aí aí, fez um tratamento de novo. tudo de volta. Como se fosse a primeira vez. Seu Eloy, e como é que o senhor se tornou patrimônio histórico da Copiosa Redenção? Olha, eu devo muito ao Padre Wilton. E sempre foi meu amigo, a gente sempre teve bom relacionamento. E ele sempre, nunca me falou nada, sempre perguntava quando ele chegava, como que está a chácara, como que está isso, como que está aquilo. E tudo isso foi indo assim, e eu peguei amor e tenho amor por essa congregação até hoje, e o resultado é isso aí, estou até hoje aí junto Mas aí como com é que foi essa vocês. história? O Padre Wilton, você falou assim, ó, queria ficar por aí, me acha um cantinho e eu... Não, nunca pedi e ele nunca me falou vai embora. Sempre foi assim. Tipo assim, o senhor veio e foi indo, foi indo, foi indo. Foi indo e até hoje é assim. Se a gente se encontra e é amigo e brinca. Esses tempos ele veio aí, ele me perguntou, que ele não lembrava direito com ele. Ainda eu brinquei com ele estava com a bengala, ele brincou assim, né, me dá uma bengalada, né? Daí eu disse para ele, Padre Hilton, mas naquela época o senhor tinha cabelo, né? Foi mais de 30 anos. Como foi viver, então, seu Eloy? Viver esses 30 anos aí, como foi ver tantas idas e vindas, tantas pessoas que estiveram à frente dessa chácara? Como foi essa relação com todos esses homens que passaram aqui, padres, religiosos, e enfim... Eu lembro de todos os que estão na congregação, hoje os padres, inclusive o senhor, lembro quando chegou muito bem. Me recebeu aqui. Lembro de todos eles. Graças a Deus, me dou bem com todos eles até hoje, sempre me respeitaram e me respeitam, me tratam muito bem. Então, é assim, que nem o padre Luiz César, lembro muito bem também quando chegou. Isso, e eles são padres, eu não sou padre. Mas o senhor é o seu Eloy. As pessoas perguntam aqui para nós assim, quem é o seu Eloy? A gente diz, ele é o seu Eloy. Essa é a função dele aqui. A função do seu Eloy aqui é ser o seu Eloy. Cuida aí da casa. O pessoal fala, é caseiro? Não é. Bom, ele é muito caseiro porque sai pouco, mas não trabalha. Se fosse para receber um salário, não sei se faria o que faz. Faz por amor. Aqui dentro da comunidade é muito melhor do que lá fora no mundo. Muito mais confiante, muito mais convicto da realidade da vida aqui dentro do que lá no mundão. Lá no mundão, eu cheguei em determinadas ocasiões que tinha que dormir com um olho fechado e um aberto, porque... Imagine onde que se encontrava, de que maneira que conviviam na noitada. Uhum. Então, só tem que agradecer a Deus de estar vivo e estar aqui na comunidade. Né? E eu agradeço a Deus por ter o senhor aqui, por o senhor fazer parte da nossa família, pelo senhor ser... a Copiosa Redenção e o senhor, para mim, significam a mesma coisa. Quando a gente sai junto, a gente vai dar uma passeada... E o senhor tem um dom extraordinário que eu admiro demais, seu Eloy, que eu não tenho. Eu preciso chegar, eu vou medindo as coisas. O senhor chega, ou as pessoas chegam aqui, ou o senhor, quando vai para algum lugar, em 2 minutos o senhor já é amigo de todo mundo. Como é que o senhor faz isso? Olha, eu confesso para o senhor que eu também eu não sei, chega assim, é espontâneo, começa a conversar e daqui a pouco já se trata como se fosse um amigo, um conhecido de muitos anos, e tem uma facilidade enorme de convivência, assim, de brincar e dar risada. Verdade. Todo mundo pergunta do senhor quando a gente encontra o pessoal na rua. A gente foi gravar uma vez na TV, lembra que eu levei o senhor? Eu fui lá passar umas fichas e o pessoal lá até assim, você não pode mexer no equipamento, em tudo, o Alex que está gravando aí, não sabe que não pode. Eu saí 2 minutos, deixei o seu Eloy,
o cameraman estava lá já dando um curso completo, o seu Eloy estava atrás das câmeras, já sabia como funcionava. Não sei não que se eu mexer no seu telefone aí, não acho o telefone Eu desse homem. estava mais metido que o câmera lá, parecia que era eu. O senhor uma vez foi em Campo Largo também, lembra? A gente foi na igreja, depois a gente ia jantar, sentamos para jogar uma partidinha de truco com o pessoal almoçar. Quando saí de lá, o senhor já estava na segunda rodada e já era amigo. Até hoje eu volto lá, a pessoa fala, viu, mas não vai trazer seu Eloy pra gente comer uma carninha, pra jogar um truquinho? E demos um show no truco lá ainda, né? Modéstia à parte, nós mandamos bem, né? Não perdemos, né? Tá bom. E já foi grande coisa. Ainda bem que não precisamos pagar a carne também aquela vez. Ganhamos no truco. Seu Eloy, então a gente chegou no momento do podcast, é assim, que o senhor vai olhar lá dentro daquela câmera e eu vou perguntar para o senhor assim, quem é o homem de fé, quem é a pessoa que se eu falasse assim, se o senhor pudesse ser igual, em quem o senhor se espelha, para chegar diante de Deus e dizer, eu fui um homem perfeito, completo, íntegro, que agradou o coração de Deus, quem vem na sua memória? Não. Uma pessoa. E por quê? Conta lá naquela câmera. Quem vem na sua memória quando eu pergunto quem é o homem de fé que o senhor gostaria de ser, em que o senhor imita, que o senhor espelha, que o senhor admira? Sempre me ajudou, me ajuda e é um exemplo de vida para mim. Eu falo e o Padre Wilton é santo. Admiro muito, respeito, é o Padre Wilton. Padre Wilton. O que ele significa para o senhor? Santidade. Um homem santo. Tenho certeza que ele, para mim, ele já é santo. Tudo que eu vi ele fazer dentro dessa comunidade, em retiros, em curas e libertação, exorcismo, tudo que eu vi, a mim ele já é santo. Então é o Padre Wilton. Padre Wilton. 2-0 já. Padre Luiz César também disse. Bom, tomara que a gente coloque na ordem esse negócio. Padre Luiz César também disse que era ele. Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vamos rodar mais uma vez a vinheta e a gente vai ir para o terceiro bloco, então. A gente chega no nosso terceiro bloco. Infelizmente tem que acabar o podcast, mas é uma alegria, seu Eloy, e dar a voz para o senhor, para muita gente escutar o senhor falar, porque ali na cozinha, quando o senhor está dando uma mão, o senhor proseia muito. O senhor é tagarela com esse seu Palmeiras que não joga nada. Avante! Deixa eu contar uma história para vocês aqui. Levei seu Eloy para a gente assistir Atlético Paranaense e Ceará. Entramos na torcida do Atlético Paranaense para ver um jogo lá. Seu Eloy torce pro Coxa também, é coritibano, como todo... Ou é atleticano ou é coritibano que anda ali. Tem o Palmeiras também como time. Chegamos lá, nós sentamos, o italiano fala baixinho, claro, né? Fala ali, baixinho. E já fez amizade com o homem do lado, como todo mundo... Impressionante, o homem estava com fone de ouvido, quando vi já estava ali proseando com o seu Eloy, e ele falou, não, mas o Padre Fernando trouxe nós aqui para assistir o Ceará, mas eu não torço para o Atlético, eu torço para o Coritiba. Nossa, me veio um arrepio do garrão, menino, aquele negócio subiu. Falei, e agora, o que eu vou fazer? No meio da torcida do Atlético Paranaense. Eu olhei em volta e falei, os de baixo eu empurro de volta. Mas e os de cima, o que eu faço? Dele, não, mas eu só falei pra ele aqui. Ué, também, né? O pessoal olhava, ainda bem que onde a gente estava só tinha família, não estava tão cheio assim. Não, mas ali eu vi a vida passar nos meus olhos. A gente tá no ar? É, a gente tá no ar, né? Nossa, bom, enfim. Achei que a gente tava no intervalo agora. Não foi tão alto assim, não. Foi baixinho. Não. O pessoal do campo não escutou, né, seu Eloy? Ainda bem. Ali eu percebi que Deus existe. Deus é mais. Maria passa na frente. Todas essas horas. São Miguel. E pisa na cabeça da serpente. Tudo isso aí eu vi. Rimos. Sabe que aí o senhor lá perguntou quem que era o senhor lá. Eu falei assim, é meu pai. O senhor Eloy pagou até o cachorro quente depois por isso. Vou falar mais que o senhor é meu pai. Já que... Mas, seu Eloy, o senhor é, para a história da Copiosa Redenção, assim, um presente de Deus. O senhor já conheceu as nossas casas na Itália, já viajou com as irmãs para Bahia. O senhor sabe a história de muitos irmãos e irmãs que nem nós sabemos.
É a realidade. E a verdade também é que praticamente todo mundo que é Copiosa Redenção tem na sua história o seu Eloy. É quase como que um elemento do bolo, assim. Como que se faz um bolo? Põe seu Eloy também. E então eu queria agradecer o senhor publicamente, seu Eloy. Queria olhar nos seus olhos verdes, italiano aí, como o Coxa e o Tutti Coritiba. buona gente. Tutti buona gente. Não vou falar o resto, porque senão fica Senão eles tiram a gente tutti do ar. buona gente, mas tutti não pode falar. Seu Eloy, não me tira de sério, eu preciso conduzir esse negócio aqui. Seu Eloy, eu quero olhar nos seus olhos e dizer, em nome de tantos homens e mulheres que fizeram retiros, que trabalharam nas equipes da cozinha, que se recuperaram aqui, freiras, irmãos, padres que passaram por aqui e que nunca puderam dizer para o senhor assim, eu queria dizer muito obrigado. Muito obrigado por tudo que o senhor fez, por tudo que o senhor faz, pela sua dedicação, pela sua alegria, pela sua história, sabe? A sua história a gente precisava ter a possibilidade assim de fazer um upgrade de tudo aquilo que o senhor sabe e gravar num disco para nunca se perder. Por isso também dizer isso em público, o senhor contar essas histórias, nós vamos ter que ter uma outra oportunidade de contar muitas outras. E tem muita coisa para a gente tornar público, essas realidades que ocorreram dentro dessa comunidade, dentro dessa chácara. São muitas. O senhor pode dizer que o senhor viu acontecer uma obra de Deus? Eu vejo a Copiosa como uma obra de Deus, mas para mim a minha história é muito pequena perto da sua. Eu vi muitas e muitas, pelo que o senhor acabou de falar, pela fé do Padre Wilton, em acreditar naquilo que ele põe na mão de Deus e acontece. Isso eu vi, não uma, eu vi várias e várias vezes acontecerem. O milagre da providência. Um milagre. O senhor lembra de alguma história agora que vem na mente? São muitas. Chegar final de ano, a gente estava com a despensa vazia, não tinha nada, vir alimento, ganhar um boi, dividir a carne para nós, para as irmãs, para a Rosa Mística. Já aconteceu perto de Natal e do Ano Novo. A gente não tinha nada aqui. E aí, do nada, uma abundância de coisas. Eu estava ali no pátio, ali uma determinada ocasião, e era, acho que uns 18, 19 de dezembro, 20 por aí. Passa uma caminhonete ali na frente, assim, e era difícil naquela época, não tinha nem estrada, e essa caminhonete passa para lá, olhou para dentro assim, não conhecia quem que era. Daqui a pouco voltou, parou ali perto do portão, me chamou e perguntou, é aqui a chácara do Padre Wilton? É, eu na hora pensei, é a respeito de tratamento, alguma coisa, né? Daí ele falou, tem uma doação, onde que eu posso deixar? Eu digo, não, o senhor entra por aquele portão ali e vem aqui, naquele portão de lá. Lá na ponta. É, lá da casa de Maria, lá. Uhum. Aí, mas não tinha calçada, não tinha nada, era chão. Ele entrou com a caminhonete lá, e daí ele disse, vamos descarregar. Nossa Senhora, um boi inteiro. E nós não tinha um pedaço de carne. Para comer. Aí deu carne para nós, para as irmãs, para a Rosa Mística, deu carne para todo mundo, para Natal, para Ano Novo, e sobrou ainda. Um boi inteiro. Para todos nós. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, seu Eloy. Seja bem honesto, pode ficar muito à vontade, viu? O senhor acha que nós estamos fazendo por merecer o trabalho que o Padre Wilton começou? Olha, sem menosprezar ninguém, mas eu acredito que nós não vamos conseguir, podemos chegar perto, mas o que ele conseguiu nesse tempo aí é difícil alguém conseguir, vai ser muito difícil. Ah, bom, eu não tenho dúvida disso. Mas o senhor acha que a gente está sendo fiel ao que ele mandou a gente fazer? Com certeza. Que ele sempre falou para a gente, obediência.
Obediência em primeiro lugar. Isso eu aprendi muito com ele. Às vezes é difícil, mas eu sempre acredito que um dia ele falou para mim, é fácil? Não. É difícil? É, mas não é impossível. Isso eu guardo comigo há 30 anos. Não é impossível. Então, por isso que eu acredito. Acredito mesmo. Seu Eloy, a gente vai precisar terminar. E esse é o momento, assim, bom, a gente põe as nossas redes sociais aí, porque a gente quer que o pessoal siga a gente mesmo, né? Nós vamos... coloca a minha rede social aí, a minha, e quem quiser saber ou tirar alguma dúvida ou falar com o seu Eloy, aí eu passo o contato do seu Eloy. Nós vamos pôr o telefone do seu Eloy aqui, né? E vai que alguém quer conversar, saber alguma coisa, tirar alguma dúvida, contar mais histórias, né, seu Eloy? O senhor é um bom contador de história, né? Conta até que o Palmeiras tem Mundial, o senhor conta história de pescador, na verdade. Vamos chegar. Com calma nós chegamos lá. E a gente vai terminar com a oração, seu Eloy, mas eu deixo ao senhor este cuidado de rezar por nós. Primeiramente, agradecer a Deus esta oportunidade de estar aqui, ao senhor, que me trouxe até aqui para esse bate-papo gostoso aí que a gente travou aqui. Então, agradeço muito ao senhor. E eu quero dizer que, em primeiro lugar, acreditar em você próprio, que você pode. Entregue nas mãos de Deus, acredite em você, dê tempo ao tempo, uma coisa para cada tempo, que é possível chegar lá. Eu consegui, qualquer uma pessoa pode conseguir. Tenho plena certeza disso tudo. Amém. Amém. Cara, o senhor é 10, seu Eloy. Deixa eu dizer pro Não senhor mereço aqui, isso. quero dizer aqui em público que eu amo muito o senhor, viu? Igualmente, eu amo o senhor também e aprendo muito com o senhor a todo dia, né? Agradeço a Deus por ter colocado o senhor na minha vida. Muito obrigado. Bom, nós vamos terminando então por aqui. Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo, mande para as pessoas que você conhece. Vamos fazer o seu Eloy conhecido, o homem de fé que ele é. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima.